Boa noite aos membros da mesa diretora, senhores vereadores e plateia presente. Observado o horário regimental e constatado o quórum legal, em nome do povo pratiano e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária de 2016 da Câmara Municipal de Pratânia. Inicialmente, verifico a presença do quórum necessário para iniciar esta sessão ordinária. Diante da presença dos nobres vereadores Custódio Fávero, Davi Pires Batista, Gilberto Antônio Vieira da Maia, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Recuche Quesada, Nelson de Oliveira Souza, Odair José Polido e Osmir José Félix. Em discussão, a ata da 19ª sessão ordinária de 2015, realizada no dia 14 de dezembro. Os vereadores que desejarem podem fazer o uso da palavra. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Matéria do expediente. Indicação número 01/2016, de autoria do nobre vereador Osmir José Félix. Indica ao prefeito municipal a necessidade de realizar mutirões de serviços de limpeza nas vias públicas, terrenos baldios e margens dos rios do município de Pratânia. Em discussão, a indicação número 01/2016. Pela ordem, presidente. Com a palavra. Primeiramente, boa noite, presidente, Boa noite. secretários, Boa noite. demais vereadores, funcionários da Câmara, plateia presente. Gostaria aqui de parabenizar o nobre presidente pela indicação, uma indicação de extrema importância para o município. Estamos vivendo aí no cenário público de calamidade na saúde, que tem um mosquito que chama Aedes aegypti, todo mundo sabe, que está transmitindo 3 tipos de doenças. E aqui em Pratânia a gente vê que vários terrenos baldios são os principais lugares que tem esse mosquito, que tem água parada, que está promovendo o criador desse mosquito, que é um mosquito perigoso, que transmite 3 doenças, principalmente o Zika aí, que é uma doença que atinge as grávidas, que a gente já tem em Botucatu casos de Zika. E eu lembro aqui que desde a época que eu era agente de saúde, eu pedi para o prefeito para ele limpar, fazia requerimento, tenho tudo guardado na época de agente de saúde, para ele limpar os terrenos baldios, porque os maiores problemas do município de terreno sujo não são nas casas das pessoas, são nos terrenos baldios. E o prefeito Roque Júnior já faz aí 3 anos que está no mandato dele e não está limpando os terrenos. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez, também criticar que o prefeito gastou quase R$50 mil com detetização e a vigilância sanitária não orienta os municípios a fazer a detetização, porque a detetização é só em caso de emergência. E como eu vi no jornal, a Pratânia não teve nenhum caso de dengue, nem de zika, nem de chikungunya, ou seja, Pratânia não estava em estado de emergência, a vigilância do Botucatu não orientou Pratânia a fazer a detetização, que prejudica o meio ambiente e também as pessoas, porque o veneno é um veneno que fica fixo por vários meses no solo, na água, prejudica os animais. Então eu gostaria de criticar o prefeito ter gastado quase R$50 mil, porque ele, na verdade, ele está remediando um problema que dá para se promover, que dá para se prevenir, que é através da indicação do nobre presidente. Eu gostaria de assinar junto essa indicação. Com certeza. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 01, de autoria dos nobres vereadores Custódio Fávero, Gilberto Antônio Vieira da Maia, Nelson de Oliveira, Odair José Polido. Requeremos à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Poder Municipal, ao Executivo Municipal, solicitando a possibilidade de os vencimentos dos servidores do Poder Executivo sejam revistos e reajustados no mínimo de acordo com o índice acumulado nos últimos 12 meses
ou ainda, se possível, um índice um pouco maior para repor o ano de 2014, que os servidores ficaram sem a revisão geral anual em seus vencimentos pelo motivo de rejeição do projeto de lei pelos vereadores opositores à atual administração. Por força da Lei Municipal número 365/2009, solicito que o referido reajuste seja pago com base no mês de março próximo. Em discussão, o requerimento número 01/2016. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Havendo empate, nos termos regimentais, cabe ao presidente o voto de desempate. Meu voto é pela rejeição do requerimento. Proclamo o resultado rejeitado por maioria. Votaram pela rejeição do requerimento os nobres vereadores Davi Pires Batista, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Ricucci Quesada e o presidente com o voto de desempate. Requerimento número 02/2016, de autoria dos nobres vereadores Davi Pires Batista, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Ricucci Quesada e Osmir José Félix. Requeremos à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Poder Executivo, na pessoa do prefeito municipal, para que estude a possibilidade de conceder a revisão geral anual para o exercício de 2016 na forma proposta neste requerimento. Em discussão, o requerimento número 02/2016. Pela ordem, presidente. Com a palavra. Eu, o nobre vereador Josimar e a nobre vereadora Maria gostaríamos de subscrever juntos este requerimento, que é de elevada importância. Com certeza. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Veto total do prefeito ao projeto de lei ordinária número 19/2015, autora a mesa diretora do Poder Legislativo Municipal. Dispõe sobre a concessão do abono pecuniário para os servidores públicos do Poder Legislativo do município de Pratânia. O veto total do prefeito ao projeto de lei ordinária número 19/2015, nos termos regimentais, encaminha à Comissão de Justiça e Redação para análise e emissão de parecer. Projeto de lei ordinária número 02/2016, autor Poder Executivo. Dispõe sobre a denominação de Teófilo Estevão Cereja, Nicão da Laranja, o futuro conjunto habitacional que será implantado em terreno adquirido pela Prefeitura Municipal na rodovia Chico Lande. Nos termos regimentais, encaminha o projeto de lei ordinária número 02/2016 às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Projeto de lei ordinária número 03/2015, autor Poder Executivo. Dispõe sobre o desmembramento de lote urbano com metragem da área inferior a 125 metros do empreendimento Pratânia D e da Providências. Nos termos regimentais, encaminha o projeto de lei ordinária número 03/2016 às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Projeto de lei ordinária número 04/2015, autor Poder Executivo. Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 613/2015, que dispõe sobre as áreas de expansão urbana do município de Pratânia e da Providências. Nos termos regimentais, encaminha o projeto de lei ordinária número 04/2016 às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Projeto de lei ordinária número 05/2015, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Núcleo de Atendimento Social Ângela Martim Baceto. Nos termos regimentais, encaminha o projeto de lei ordinária número 05/2016 às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Projeto de lei ordinária número 06/2015, autor Poder Executivo.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Instituição de Proteção à Infância e Juventude. Nos termos regimentais, encaminha o projeto de lei ordinária número 06/2016 às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Projeto de lei ordinária número 07/2015, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo. Aqui está 2015. Perdão. Projeto de lei ordinária número 07/2016, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital da Casa Pia, São Vicente de Paula. Nos termos regimentais, encaminha o projeto de lei ordinária número 07/2016 às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Projeto de lei ordinária número 08/2016, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel. Nos termos regimentais, encaminha o projeto de lei ordinária número 08/2016 às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Esgotada a matéria do expediente, não havendo outros assuntos a serem tratados, suspenda esta sessão por 15 minutos para as comissões permanentes analisarem os projetos enviados. Havendo quórum legal, declaro reaberta esta sessão ordinária. Passamos agora para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação contrário ao veto total do prefeito ao projeto de lei ordinária número 19/2016, autora mesa diretora do Poder Legislativo Municipal. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação contrário ao veto total do prefeito ao projeto de lei ordinária número 19/2015. Pela ordem, presidente. Com a palavra. Nós só com o parecer favorável, tá? Então nós vamos parecer contrário ao parecer favorável. Aí é contrário, né? Nós Isso. estamos favoráveis, tá bom? Parecer de vocês apoiando o veto. Favorável ao veto. Em votação única, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Havendo empate nos termos regimentais, cabe ao presidente o voto de desempate. Meu voto é pela aprovação do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Proclamo o resultado aprovado por maioria. Votaram pela aprovação do parecer da Comissão de Justiça e Redação os nobres vereadores Davi Pires Batista, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Repucci Quesada e o presidente com o voto de desempate. Parecer conjunto das comissões permanentes contrário ao projeto de lei ordinária número 23/2015, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a não ingressar com execuções fiscais e débitos de pequeno valor, assim definidos por esta lei, na natureza tributária e não tributária, e altera a Lei Municipal número 549/2013, conforme especificação. Em discussão, o parecer conjunto das comissões permanentes contrário ao projeto de lei ordinária número 23/2015. Pela ordem. Com a palavra. Nosso parecer também é favorável ao projeto. Como foi da primeira votação? Tá? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, eu gostaria de fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes que não foram subscritos pelos membros Custódio Fábio e Odair José Polido. Eu posso fazer a leitura sentado, pelo tamanho da letra? Fica à vontade, nobre vereador. Muito obrigado. A emenda, então, do projeto de lei ordinário número 23, 2015. Autoriza o Poder Executivo a não ingressar com execuções fiscais de débitos de pequeno valor, assim definidos por esta lei, de natureza tributária e não tributária,
e altera a Lei Municipal número 549/2013, conforme a especificação. Tramitação em regime de urgência. Em análise do projeto de lei ordinária de autoria do Poder Executivo, que dispensa a cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa e altera a Lei Municipal número 549/13, prorrogando até o exercício de 2014 a possibilidade de parcelamento administrativo dos créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa. Consta da mensagem encaminhada pelo prefeito. Submetemos à apreciação desta Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a não ingressar com execuções fiscais e débitos de pequeno valor assim definidos por esta lei, de natureza tributária e não tributária, e altera a Lei Municipal 549/2013, conforme especificação. Conforme pode ser observado, o referido projeto visa autorização para o não ajuizamento de ações judiciais dos créditos tributários e não tributários de valores abaixo de R$ 700. As decisões judiciais que vêm sendo proferidas na comarca de São Manuel, da qual Pratânia abrange a competência, têm sido no sentido de extinguir o processo judicial em razão de serem infirmos os valores da dívida ativa cobradas por este município, conforme cópias de algumas sentenças proferidas pelo Dr. Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro, que é juiz titular da primeira vara do anexo fiscal desta comarca de São Manuel, em anexo. E é sabido ainda que com o ajuizamento de ações de valores pequenos, o próprio município acaba amargando prejuízos de ordem material, tendo que disponibilizar valores para o andamento do processo com as guias de citações e intimações através de via postal, de no mínimo R$ 15, bem como o ofício de justiça, que é de no mínimo R$ 63,75. Além disso, é evidente que a Fazenda Pública detém outros gastos indiretos para o ajuizamento e andamento das execuções fiscais, o que acaba por anular eventuais valores recebidos, gerando prejuízos em razão dos custos de cobranças serem maiores do que o proveito econômico. De outra banda, com a alteração da Lei 549/2013, estendendo as datas para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, conforme a especificação do projeto, o município poderá aumentar sua arrecadação tributária e diminuir o passivo de inadimplência que vem acarretando déficit em prejuízo do interesse social. Assim, para se evitar gastos desnecessários, bem como para diminuir o passivo fiscal do município, necessária se fez a aprovação do projeto de lei. A matéria tratada é de competência municipal, nos termos do artigo 17 da Lei Orgânica do município de Pratânia. A assessoria técnica jurídica desta casa se manifestou nos seguintes termos. A matéria tratada neste projeto de lei caracteriza verdadeira renúncia de receita na forma de anistia e remissão, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como tal deve ser analisada de acordo com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 14 fala assim: a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deve iniciar sua vigência, e nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no capítulo por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base e cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício do que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Capítulo 3º.
Parágrafo 3º, perdão. O disposto neste artigo não se aplica. 1. As alterações da alíquota dos impostos previstos no inciso 1, 2, 4, 5 do artigo 153 da Constituição. 2. Ao cancelamento do débito cujo montante seja inferior aos do respectivo custos de cobrança. O projeto encaminhado pelo Poder Executivo veio desacompanhado dos requisitos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 14 que eu acabei de ler, pois baseado apenas em decisões antigas proferidas pela primeira vara do anexo fiscal da comarca de São Manuel. De forma capenga, como foi apresentado esse projeto de lei, opino pela sua rejeição nas comissões permanentes desta Casa. Nos termos do artigo 39, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, os membros da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social acompanham integralmente o parecer lavrado pela Assessoria Técnica Jurídica e consideram este projeto de lei irregular por não atender os incisos 1 e 2 do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que seu objeto caracteriza verdadeira renúncia de receita nas formas de anistia e remissão de créditos tributários e não tributários, inscritos na dívida ativa municipal. Pratana, 10 de fevereiro de 2016. Então, eu como presidente e a Maria como relatora, a nova vereadora Maria, estamos de acordo com o parecer jurídico. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Havendo empate nos termos regimentais, cabe ao presidente o voto de desempate. Meu voto é pela aprovação do parecer conjunto contrário ao projeto de lei. Proclamo o resultado aprovado por maioria. Votaram pela aprovação os nobres vereadores Davi Pires Batista, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Repuxo Quesada, eu, presidente, com o voto de desempate. Nos termos do artigo 39, do parágrafo 3º do regimento interno desta Casa, esse projeto de lei foi considerado rejeitado, sem necessidade de discussão e votação pelo plenário. Projeto de Lei Ordinária número 02/2016, autor Poder Executivo. Em virtude de um erro técnico, suspenda a sessão por 5 minutos para a gente corrigir. Logo em seguida voltaremos a dar continuidade. Havendo quórum legal, declaro reaberta essa sessão. Parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 02/2016, autor Poder Executivo. Em discussão, o parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 02/2016. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 02/2016, autor Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei ordinária número 02/2016. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 05/2016, autor Poder Executivo. Em discussão, o parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 05/2016. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 05/2016, autor Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei ordinária número 05/2016. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 06/2016, autor Poder Executivo.
Em discussão, o parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 06/2016. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 06/2016, autor Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei ordinária número 06/2016. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 07/2016, autor Poder Executivo. Em discussão, o parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 07/2016. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 07/2016, autor Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei ordinária número 07/2016. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 08/2016, autor Poder Executivo. Em discussão, o parecer das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 08/2016. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 08/2016, autor Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei ordinária número 08/2016. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos a serem tratados na ordem do dia, nos termos regimentais, conceda a palavra aos nobres vereadores para suas manifestações pessoais. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhor secretário, demais vereadores e plateia presente. Eu gostaria de agradecer aos nobres vereadores que dão suporte ao prefeito, que entenderam que a nossa proposta da revisão dos salários dos funcionários públicos beneficiará muito mais funcionários e assim oficialmente aprovaram por unanimidade com a gente a nossa proposta para o Executivo. Por enquanto são minhas palavras, não, vereador. Pela ordem. Com a palavra. Gostaria de pedir desculpa às pessoas aqui presentes pelo fato de levantar e não cumprimentar da primeira vez que pedi a palavra. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, vereadores, senhor presidente. Boa noite. Em relação ao índice, que será, esperamos que seja sempre o maior, né? A gente trabalha não para que o que seja reposto a inflação, seja o índice baixo, seja não. Eu acho que a proposta ela é sempre bem-vinda. E o nosso entendimento é que seja sempre um índice maior e que reponha as perdas do trabalhador. Tá? Essas são minhas palavras. Obrigado. Boa noite, primeiro secretário, Boa noite. segundo secretário, nobres vereadores e plateia presente. É uma satisfação recebê-lo vocês aqui mais uma vez. Só para complementar a fala do nobre vereador Davi, essa proposta que a gente fez através do requerimento número 02/2016, porque a gente tem acompanhado aí em relação aos supermercados, postos de gasolina, as coisas vai subindo de uma maneira impressionante. E aí os trabalhadores ficam com dificuldade de estar mantendo sempre as mesmas coisas todo mês.
Então a gente analisamos, pela arrecadação da prefeitura e pelos gastos que tem, então a gente fez uma proposta usando o máximo do bom senso. Então aí nós chegamos nos números que a gente tem certeza que a prefeitura tem condições de dar esse aumento. Então é um aumento onde se fala aí de um valor fixado em R$ 230 mais 1% para todos os servidores. É uma maneira de estar valorizando todos. Porque por percentual, se a gente analisar, mais uma vez, quem ganha muito, quem ganha bem, vai ser valorizado muito mais. E aí é onde vai deixando os funcionários que têm o seu ganho menor cada vez mais desmotivados ao trabalho. Porque trabalham todos com dedicações, eu acompanho o trabalho de todos os setores. Eu ando para a Tânia inteirinha, então eu sei das dificuldades de todos os funcionários. E tenho que parabenizar todos, que apesar de tantas dificuldades, às vezes, com falta de suporte, de estrutura, vem mantendo o trabalho da melhor maneira possível. Então, eu espero que os nobres vereadores da situação que dão suporte para o prefeito se empenhem junto com a gente nessa briga. Como eu falei anteriormente, foi um cálculo feito na estimativa de arrecadações e gastos da prefeitura. Então a gente não está fazendo politicagem, e sim querendo um aumento que seja de agrado. Eu sei que eles mereciam muito mais do que isso, mas no momento é o que podemos fazer a proposta para o prefeito. Espero que o prefeito acate essa proposta, com apoio de mais vocês 4 vereadores que dão um suporte ao prefeito. Vamos empenhar nessa luta para ver se a gente consegue melhorar para todos os funcionários, para que eles possam estar mantendo uma vida digna, que faz jus ao trabalho que eles vêm executando aqui na cidade de Pratânia. Então, por enquanto, são só minhas palavras. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador. Também gostaria de agradecer aí o apoio dos 4 vereadores da situação. Mostrou bom senso, que realmente o segundo projeto está bem mais elaborado. Pela porcentagem, uma pessoa que ganha R$1.000, se fosse através desse primeiro requerimento, ela teria um aumento de R$100, R$101, R$111. E uma pessoa que ganha R$4.000, que é o caso da primeira-dama, ela teria, ou da mulher vice-prefeito e dos diretores, teria um aumento de mais de R$400, chegando até R$500, por causa de gratificação, de outros benefícios. Então, esse segundo projeto visa o que, assim como o nobre presidente já explicou, visa ser justo com todos os funcionários, porque todos os funcionários da prefeitura merecem da mesma forma um aumento. Não é porque o outro um tem faculdade e o outro não tem. Eu já falei aqui que faculdade não disser o caráter de ninguém. E muito menos trabalho. A gente vê muita gente aí que não tem faculdade que trabalha muito mais do que quem tem, que fica aí o dia inteiro numa cadeira com ar-condicionado. Então eu acho que é justo esses R$230 que está fixado no segundo projeto, mais 1% para todos os funcionários, para aqueles que ganham R$800, R$900 e para aqueles que ganham R$4.000 também. Então eu queria aqui agradecer o bom senso e o apoio dos outros vereadores, e eu acho que nós 9 juntos, acho que o prefeito vai acatar também. Gostaria de falar agora também das casas. Eu vou perguntar para algum vereador do lado na situação se tem alguma novidade, porque o prefeito não responde não responde. A gente tenta conversar com a assessoria de imprensa, tenta conversar com ele, com o diretor, e a gente não tem uma resposta. Então, vocês que estão mais próximos do prefeito, eu gostaria de saber se vocês têm alguma novidade, não para mim, para o povo. Sobre o CDHU? Sobre o CDHU. Fique à vontade. A informação ela permanece a mesma, que o governador ainda não assinou a liberação, inclusive para o de Pratânia, porque tem vários para liberar no estado. Essa é a outra informação que eu tenho oficial, que me parece que o de Pratânia está para ser liberado a qualquer hora, porque não tem mais nenhum impedimento legal, foi cumprido todas as conformidades legais, entre meio ambiente, tudo que foi pertinente a esse projeto. Então, eu acho que é a liberação só do governador mesmo.
Muito obrigado pela resposta. Só para dar um exemplo aqui na nossa região, Avaré entregou casa recentemente, Areópolis acabou de assinar mais um convênio com o governo do estado. Então é só de Pratânia que eu acho que o governo está enrolando para assinar. Porque Areópolis acabou de assinar, eu vi através do Facebook, acabou de assinar mais um convênio de 139 casas, eu também tenho muitos amigos de lá, e já entregou uma, né, CDHU, e agora assinou outra. Botucatu, o prefeito João Cury entregou 4.000 casas em 4 anos. O prefeito de Pratânia, Roque Júnior, está há 3 anos no poder e entregou uma casa. E agora está inventando mais uma desculpa aí na zona rural, falando que vai ter CDHU rural. Se nem CDHU urbana tem, imagina rural. Então, a população tem que prestar muito bem atenção esse ano, diferenciar os lobos nas peles de cordeiro, porque o senhor prefeito está tentando se passar por cordeiro, e na verdade ele é um lobo, que ele enganou o povo 3 anos, e agora esse ano ele está querendo fazer várias coisas, como uniforme na educação, para tentar ludibriar o povo, enganar o povo. Carnaval também, uma vergonha não ter um banheiro público. Eu acompanhei nas redes sociais várias famílias falando que teve que filho urinar na rua. Teve que filho urinar na rua porque não tinha banheiro público. Porque não é todo mundo que tinha dinheiro para entrar no Terra Country. Então várias pessoas iam lá fora só para ficar escutando o som, porque gosta de carnaval. A gente sabe que esse ano a prefeitura não concedeu nenhum apoio financeiro aí para os blocos, não concedeu nada para a população se divertir, que só teve por causa do Terra Country, que foi particular. Também eu quero aqui repudiar a atitude de um diretor que vem aí ameaçando funcionário, um diretor, não vou falar o nome agora porque eu ainda tenho que conversar certinho, ver certinho, mas que está aí maltratando o funcionário e ainda ameaçando de agredir. Inclusive esse funcionário já deu parte no fórum, e dá um recado para esse diretor que, se não sabe trabalhar com a população, com o funcionário, pede a conta da prefeitura, porque todo mundo merece respeito. Por enquanto são só essas minhas palavras. Pela ordem, senhor presidente. Fica à vontade. Com a palavra, nobre vereador. Boa noite à mesa, demais vereadores, demais presentes, funcionários da Câmara e da Prefeitura presentes. Quanto ao salário, eu, no meu mandato, eu preocupei muito com o salário dos funcionários. Tanto que me abordam aí sempre e falam que tem saudade do meu mandato. Então, dependendo de mim, eu vou lutar quanto mais, se não chegar nessa proposta, que chegue na maior possível. Porque eu sei que quando eu fui prefeito, tem muitos vereadores, funcionários aqui, que, como eu já disse, tem saudade daquele mandato. E não vou dizer que foi um estrondo, mas eu estudava com muito carinho quando da revisão anual dos funcionários. E eu fico muito contente que os professores, motoristas, os lixeiros, tudo, eles vêm e fazem eu lembrar do meu mandato. Então eu fico muito contente, satisfeito, porque os funcionários merecem e muito um salário. Eu sei que depende da prefeitura, vocês estão falando que tem condição desse aumento, tomara que esteja. Estou torcendo para isso. Então, se depender de mim, estou torcendo muito para que essa revisão desse ano for o maior possível. Como o nobre vereador Gilberto tocou no assunto, que vai estar brigando com a gente aí para ter um aumento maior possível, então, como vocês também protocolaram aí, emitiram um requerimento quase parecido com a da gente, só que mudando em percentual, gostaria de saber se vocês fizeram um estudo, um levantamento, para chegar no percentual que chegaram pedindo um aumento, que é 11, se eu não me engano, 11,68, 11,28, me desculpa. Se vocês fizeram um levantamento para estar
enviando um requerimento solicitando ao prefeito que visse essa possibilidade. O senhor tem esse cálculo, nobre vereador Custódio Fábio? Não tem. Esse foi o índice da fração, mais um pedido formal para ele de acrescentar o valor, não sabemos, mas alguma coisa no ticket. Assim, não. Então, como eu já disse, mas nos balancetes da prefeitura, o segmento foi o mesmo que vocês fizeram. Só que fez uma análise simples, pedindo a reposição, 2014, reposição agora, que foi 11, quase 12% de inflação oficial, e mais alguma coisa para ser feito. Então, mas, não houve um estudo oficial em cima disso. Foi só conversa boca a boca para sair com esse índice. Mas vendo o requerimento apresentado por nós 5 vereadores aqui, então gostaria de fazer uma pergunta para vocês 4. Vocês acham mais justo em percentual ou em valor único fixado com mais 1%? Eu acho que o valor tem que ser sempre maior. O de vocês for maior, eu acho que se der para dar esse valor, ou até um pouco mais, dentro da conformidade legal que existe, aquele farol para essa CD, limite de fogo e tal, então nós vamos analisar isso. Se der para dar esse índice, deu muito maior, a gente sempre é favorável a quem ganha. Para quem ganha pouco, que tem uma reposição maior. É ótimo. Com a palavra. Eu parabenizo vocês, né? Inclusive a palavra do nosso colega, o Lucas, ele explicou bem. Eu acredito assim, sabe, se dá um fixo, vai melhorar muito para as pessoas que ganham pouco. Eu acho muito bom. Porque é o seguinte, ele acabou de explicar, quem ganha bastante vai ter um aumento muito grande se for esse percentual. Eu até não reclamei, aprovei, porque eu achei que os 11%, 11 e pouco por cento, mais alguma coisa ali que está especificando, né? Mas esse que vocês falaram aí, eu acho ótimo. Obrigado. A opção foi feita pelo mínimo, se não existia essa para que seja aprovado no índice maior. Pelo menos o mínimo, a inflação, porque chega de peso, né? Então, nobre vereador, é que o nosso índice, ele não é maior do que o de vocês. O impacto na folha vai ser até menor. Só que ele é maior por quê? Para os que ganham menos. Que nunca vão decolar, nunca vai ter uma expectativa de vida melhor. Então, a gente sabe que todo mundo precisa de aumento, que todo mundo merece aumento, mas a gente tem que olhar primeiro para as pessoas de um ganho menor. Então, é essa a ideia que nós 5 chegamos quando a gente fez um cálculo na folha. Então, o impacto mensal, ele é o mesmo do que vocês têm apresentado. Então, por isso, peço para vocês, vamos lutar junto para que a gente consiga sensibilizar o prefeito, que ele estude com carinho, como o nobre vereador Gilberto Vieira disse, quando ele foi prefeito, ele estudava essa área aí do aumento com muito carinho. Então, é isso que nós precisamos. Pessoas que se põem no lugar dos funcionários, para poder chegar num bom senso aí, num valor merecido por eles. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Qual a palavra? Senhor presidente, nós também fizemos uma análise da proporção que resultaria a nossa proposta em relação ao requerimento. A nossa proposta beneficiaria 129 funcionários e 16 manteria o aumento comum. Já a proposta do senhor prefeito beneficiaria apenas 67 funcionários. E essa nossa proposta, ainda que seja mínima a economia, ainda sai mais em conta do que a proposta dos novos vereadores. É uma economia mínima, mas já é uma economia. Agora, falando em valores, que o nobre vereador estava dizendo agora há pouco, eu tive a informação de que os cooperadores do serviço da área da limpeza em nosso município estão tendo que comprar as roupas para poder trabalhar. Tive a informação também que em todas as gestões municipais,
Eles nunca passaram por esse momento, esse tipo de humilhação. Então eu gostaria de pedir o apoio dos nobres vereadores para que também possam levar essa informação ao senhor prefeito e ele possa estar viabilizando esse uniforme para os funcionários que também dão seu sangue nesse sol quente e agora já estão ganhando pouco. Ainda ter que comprar o próprio uniforme dá tapa na cara do trabalhador. Em relação à indicação do nobre presidente, da questão da limpeza do nosso município, hoje eu fui abordar pelo novo cidadão, que também está sendo cobrado por morar na Nova Prata, né, Samuca? Que as pessoas estão reclamando da questão da limpeza, tanto em volta dos rios, quanto de terrenos baldios. Eu vi máquinas da prefeitura limpando o terreno que é de um empresário aqui no município. Então acho que se pode para um, pode para todos, né? Porque como o nobre vereador disse, ainda bem que não temos nenhum indício de doenças como a chikungunya, a febre, o zika vírus, né? Dengue, graças a Deus que o município ainda não tem. Mas se começar, isso aqui vai alastrar de uma forma tão grande, porque uma pessoa me ligou, pediu para eu entrar em contato com o pessoal da vigilância sanitária, porque tinha uma casa que já está vazia e tinha uma caixa enorme, caixa d'água, cheia de água verde, cheia de mosquito, de larva de mosquito. Então é muito importante a sua indicação, nobre vereador, porque além de prevenir, né, doenças graves no nosso município, mostra o tamanho da preocupação que temos em relação à saúde do nosso município. Por enquanto são minhas palavras, não, presidente. Qual a palavra? Só para complementar a fala do nobre vereador Davi, dos uniformes, no caso, dos funcionários, eu inclusive fiz uma indicação há pouco tempo atrás, no final do ano, sinalizando para o prefeito, né, que está precisando dos uniformes, mas infelizmente até agora ele não atendeu a minha indicação. E para falar no caso dos terrenos baldios mais uma vez, inclusive os prédios públicos, nobre vereador Davi, eu me lembro que o ano passado eu fui no Taquarapoca e tem um banheiro desativado lá, e a caixinha de água do banheiro, eu acho que foi o lugar que eu mais vi dengue na minha vida, nem na faculdade, nem em outra cidade, nem aqui em Pratânia, que eu trabalhava com isso, que eu era agente de saúde. Eu nunca tinha visto tanta larva de dengue e o mosquitinho se formando mesmo, tanta larva de Aedes aegypti. Então o que eu falo? A prefeitura também deveria limpar os prédios públicos, porque às vezes esse mosquito está tão acostumado, que esse mosquito que transmite várias doenças, que é o mal aí da saúde pública, ele está tão acostumado com os lugares, que ele se esconde em todos os lugares, inclusive dentro da prefeitura, dentro do posto de saúde, dentro da Taquarapoca, como tem prova, tem até vídeo que eu vi os mosquitinhos lá, as larvas. Então o prefeito tem que olhar melhor para esses lugares, para os terrenos baldios, para os entornos dos rios, e inclusive para os prédios públicos. E a vigilância sanitária, eu não vou criticar a vigilância sanitária em Pratânia, porque eles estão trabalhando com poucos funcionários. Inclusive a coordenadora da vigilância, que era a Luciana Carnieto, foi removida da vigilância sanitária e colocada em outros setores administrativos. Então ela nunca trabalhou ativamente na vigilância sanitária, ela sempre teve outros setores. Então eu acho que esse setor da vigilância sanitária é um setor que tem que ter mais funcionários e com mais funcionários capacitados também, e eles têm que ter qualidade também, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, que o prefeito também não concede para eles, que é uma área que tem sempre que estar atualizando, porque essas doenças, elas têm doenças novas, os mosquitos eles se modificam, tem mutações, e então eu gostaria aí também de sinalizar para o prefeito que está precisando contratar funcionário na vigilância sanitária. Porque está na lei que é dever do município fazer o controle de zoonose. E Pratânia é um dos únicos municípios que não faz. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, você breve agora. Eu gostaria de fazer um agradecimento a um ex-vereador, o Roberto Quesada, que foi chamado por uma família aqui do sítio. Inclusive o nobre vereador deve ter ficado sabendo que estão publicando no Facebook. Ele foi chamado no sítio porque essa família já tinha vindo atrás da prefeitura para que fosse consertada a estrada, que tinha uma valeta gigante
né? Até a família tirou foto do Roberto Quesada, que levou a sua caminhonete, foi lá e acudiu essa família. Então eu gostaria de agradecer ele, parabenizar ele, que eu acho que o social não se faz só sendo vereador, é o papel nosso do dia a dia, né? Então são poucos que reconhecem isso. Eu gostaria de parabenizar ele por ele estar dando continuidade a um trabalho que ele não pode não estar ativamente dentro da Câmara, mas ajuda ainda pessoas lá fora. Obrigado, senhor presidente. Gostaria também de saber dos vereadores da situação se tem alguma novidade a respeito do frigorífico, porque foi um projeto muito debatido no começo para aprovação, quando nós 5 vereadores opositores pleiteavam uma briga buscando comprometimento de emprego para a população de Pratânia, e onde o prefeito lançava no jornal que ia gerar 80 vagas de emprego, mas chegamos num bom senso e fizemos lá vamos dizer assim, um acordo para beneficiamento da população de Pratânia razoável. E vocês sabem me dizer como está essa construção, quando que começa a funcionar? Olha, a única novidade que eu sei, particularmente, é que tem uma liminar do proprietário tentando revogar o processo que também acho que está publicado no Facebook, não sei. Foi o próprio Dr. Valente que publicou aliás, fez uma publicação sobre esse assunto. Tá, mas a construção está parada. A construção está andando. Então, a informação que vocês têm é só pelo Facebook, ou vocês têm alguma conversa com o prefeito? Não, vocês... só pelo Facebook. Então, a promoção, aliás, a informação nova que você perguntou isso. Essa parece bem mesmo. Não, porque a gente quer ver o município desenvolver, gerar empregos, e mais uma vez parece que o prefeito agiu equivocadamente e de uma maneira prejudicando o fazendeiro, que ele tentou, vamos dizer assim, tomar as terras, e a gente soube aí que o fazendeiro conseguiu caçar liminar de posse que a prefeitura tinha. E o fazendeiro também entrou com embargos pedindo a paralisação da obra. Não está paralisado. Sim, agora está terminando. Está lá para ser decidido pelo desembargador. Então, a gente vê que a esperança dos moradores de Pratânia fica cada vez menor. Os cidadãos que estão precisando de emprego, que estavam acreditando, que acreditou nas palavras do prefeito mais uma vez, estão vindo nos procurar dizendo assim: nossa, será que não vai sair? Será que vai? E o prefeito some, não dá uma explicação, não se vê mais ele para a cidade. Uma festa dessa do carnaval que era para o prefeito estar aí, igual sempre aconteceu em Pratânia, igual acontece em todos os municípios, que é feita uma festa, que o prefeito sobe no palco, o prefeito fala do andamento da cidade. Você não vê um respeito com a população da parte do prefeito. Então, nobres vereadores, vocês que não suportam o prefeito, vamos tentar começar esse ano diferente? Vamos brigar junto pela melhoria? Não sou eu que estou dizendo que o prefeito é ruim, é a população, está no olho de todo mundo. É o maior desrespeito com a população de Pratânia. Não tem nada. Eu pergunto para vocês, durante esses 3 anos, cita uma coisa boa que foi feita pelo atual prefeito, pela administração. Eu, pelo menos, não consigo enxergar uma. Então tá aí, não é que a gente faz picuinha, não, a gente quer melhoria, a gente bate em cima para melhoria para a população pratiana. Como o novo vereador Lucas disse, pais tendo que levar filho, infelizmente, atrás de uma árvore, atrás de um carro, sabe? É uma humilhação para os cidadãos e uma vergonha para a nossa cidade. O pessoal que veio de fora
que veio visitar a cidade, uma cidade que o prefeito disse que ia transformar em cidade turística. Isso é uma vergonha. Ele deveria ter no mínimo respeito com a população pratiana e com toda a população que vem visitar a nossa cidade. Mas se ele falar para mim hoje que ele quer transformar o sítio ou a fazenda dele em fazenda ou sítio turístico, eu acredito que ele está fazendo uma bela de uma casa de madeira. Uma bela de uma casa, e ele não tem constrangimento nenhum de postar no Facebook para humilhar ainda mais a população. Porque a população é que não tem uma casa para morar, acreditando nesse CDHU, que ele postou mais de 20 vezes foto, que foi assinar convênio, que já estava certo, e não se inicia a construção. Então, prefeito, deixa de ser cara de pau, deixa de ser mentiroso, fala pelo menos a verdade para a população está cansada dessas mentiras, dessas falsas promessas, querendo enganar a população de novo no ano político. Olha, prefeito, eu quero que você veja esse vídeo, porque eu cheguei a uma conclusão, não tenho palavras para falar de você, não tenho. Todas as palavras para você é elogio, porque você chegou num limite, no extremo. A melhor coisa que você deveria fazer, se não tem competência e capacidade, renuncie e dê a vaga para quem tem vontade de trabalhar. Por enquanto são só minhas falas. Mais algum nobre vereador gostaria de fazer o uso das palavras? Nos termos regimentais, constatada a participação dos seguintes membros dessa casa: Custódio Fábio, Davi Pires Batista, Gilberto Antônio Vieira da Maia, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Ripucci Quesada, Nelson de Oliveira Souza, Odair José Polido, Osmir José Félix. Os nobres vereadores poderão assinar o livro de presença. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta primeira sessão ordinária de 2016 da Câmara Municipal de Pratânia. Informo aos nobres vereadores e ao público presente que a segunda sessão ordinária de 2016 será realizada no dia 22 de fevereiro, às 20 horas, nesse mesmo local. Realizaremos em seguida a terceira sessão extraordinária de 2016.